pontos, ela vai ter aquele break no 111, 112 que eu falei para você, que é uma das linhas que eu traço. Agora eu vou mostrar aqui uma coisa histórica interessante. Vamos entender o gráfico do Ibovespa ao longo do tempo. Então vocês veem que existem algumas grandes quedas aqui do Ibovespa. Agora eu gosto porque agora tem a canetinha aqui, ó. Então a gente tem aqui o Covid, a gente tem aqui a crise do subprime, certo? Aqui a gente tem vamos chamar de a bolha do .com, que na verdade ela começa aqui, não sei se 97. Aqui tem aqui é onde o dólar começa a subir bastante, eu me lembro. Eu tinha 12 anos de idade, mas eu me lembro muito bem de 97, porque eu fui viajar, foi minha primeira viagem internacional, que foi para o Paraguai, atravessando a ponte da amizade com Pramuamba. E aí eu lembro de, no Paraguai, logo depois, o dólar ter aumentado e aqui a bolsa caiu, tá? Mas a gente tem essa grande queda aqui, e aqui a gente tem uma grande queda que eu não me lembro, 94 para 95, provavelmente é a mudança ali do real e tal, né? A gente tem esse pedaço. Então você tem ali, ó, uma grande queda aqui, uma grande queda aqui, uma grande queda aqui, uma grande queda, uma grande queda aqui. O que a gente vê notoriamente depois de grandes depressões aí que duram um certo tempo? Uma retomada interessante, ó. Aqui você vê uma retomada até a próxima, mas a gente fala, parece que é pouco, mas é uma retomada de 3 anos nos preços das ações, né? Aí cai de novo, aí você vê uma retomada ultrapassando aqui um pouco mais, um pouco menor. E aqui, essa foi a maior de todas, né? Depois de 2003 você vê uma retomada gigantesca da bolsa nesse ponto até 2008, né? Onde tem a crise da bolha. Esse foi o pior momento da história da bolsa, o momento mais longo da bolsa de valores em negativa, que é justamente quando e engraçado que não é uma coincidência, né? Você tem aqui a rolagem da crise subprime, que é a famosa marolinha, você lembra do Lula? Né? O que ele faz? Ele implica no aumento do crédito para que o Brasil continue surfando a onda e aí não caia. Mas isso fez com que a bolsa tivesse uma perspectiva negativa por um bom tempo, até onde a gente tem a saída da nossa presida, que vai culminar nesse aumento gigantesco aqui também, que parece pouco, mas se você olhar as linhas de preço aqui, ó, elas vão se encurtando, tá? Então não é uma escala linear. Se fosse uma escala linear, você estaria vendo essa linha lá para cima. Detalhe. Você vai ver que, tá vendo essas linhas como elas vão se apertando? Ó, olha a distância dessa linha aqui para essa linha aqui, entendeu? Aqui eu tô falando de 1.000 para 14.000, tá? Aqui eu tô no 100.000. Então, ó, 14 para 100, olha quanto ele andou. Então, a linha vai se apertando para a gente poder ter uma noção, tá? Enfim, e aí você tem esse acontecimento aqui. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? É que existe um fenômeno que a gente, claro, quando a gente é fenômeno, a gente não está falando que é uma regra, e fenômeno é uma coisa a ser estudada, né? Um conjunto de situações que acontecem que geram olha, pode parecer redundante, mas é um conjunto de acontecimentos que geram outro acontecimento maior. Então, o que a gente tem aqui? Que depois de grandes depressões, a gente cria oportunidades. Então, o que a gente está tendo? Isso me fez lembrar dessa visão. Quem defende esse pensamento é o Ricardo Amorim, um dos maiores economistas do Brasil, né? Se não o maior, o mais influente aqui do Brasil hoje. Enfim, entende-se que é o seguinte: quando você tem uma crise, você tem várias empresas quebrando, você tem várias quebras na cadeia de consumo, vamos usar essa palavra, e aí você tem um aumento repentino de preços, geralmente vem, né, ou seja, a inflação, né, você tem uma queda na cadeia, você tem uma demanda ali reprimida, e aí você tem isso. A hora que a demanda começa a se soltar de novo, né, ou seja, essa demanda, essa represa, ela quebra, você tem uma porrada de gente querendo consumir e uma necessidade muito grande de se recuperar o tempo perdido. Então, geralmente, após esses períodos, você tem um período de grande crescimento econômico. Essa é a palavra. Então, a gente está
E, de novo, eu não estou prevendo o futuro, eu estou usando aqui algumas visualizações do passado para entender o que está acontecendo. A gente está num possível limiar, uma possível quebra desse valor. Então, se você olhar a bolsa em situação um pouco mais atualizada, vamos colocar ela melhor aqui, ó, aí vocês enxergam melhor o crescimento. Ó. Olha, a gente está aqui num baque do Covid e a gente está nessa iminência de passar os 130 mil pontos. E essa é a pegada que se espera para os próximos 2, 3 ou 5 anos. É claro que ainda tem uma eleição pela frente aí, então a gente não dá para afirmar. Mas a bolsa ela está começando a enxergar, ela está começando a ver os resultados dessa busca, né, pelo consumo que a gente está tendo, e as cadeias elas estão voltando a se conectar. Então isso vai fazer com que as pessoas tenham boas perspectivas e comecem a ver resultados. Então, quando você pega os resultados das empresas desse último trimestre que está saindo, a maioria está indo bem ou pelo menos consistentemente com um crescimento, né? Então, ela pode não ter dado recordes, mas ela está mostrando um caminho para o crescimento ali. Então isso é muito bom, apesar de várias notícias negativas que a gente vê pelo Brasil. Poxa, a bolsa é um dos melhores termômetros para mostrar o que está acontecendo e quais são as perspectivas para o mercado no futuro. Então, quando a bolsa sobe desse jeito é porque as perspectivas são positivas, tá bom? De novo, não é uma previsão de futuro, mas quando a gente pega e faz exercício no passado, a gente vê grandes subidas para compensar isso daí, tá bom?